Shabbat Shalom, Boker Tov, bom dia ainda a todos que estão hoje aqui presentes para juntos comentarmos a respeito da porção de Vayechi. Parashá de Vayechi, a última porção, a última parashá do ano de Bereshit, não, a última parashá do Sefer Bereshit, desculpa, né? Semana que vem já estaremos começando um novo livro, o livro de Shemot, que nos traz uma narrativa diferente, né? Porque até agora, em Bereshit, estivemos estudando a vida dos patriarcas, né? A vida de Abraham, de Yitzhak e, por último, agora temos a vida de Yaakov, né? A vida de Yaakov. Eu queria começar a discussão, né, os comentários desta porção, fazendo uma pergunta. Sabia que as porções, as parashiot, a leitura que a gente faz semanalmente, elas têm uma energia particular? Cada semana, cada porção de cada semana, ela vem com uma energia que o Eterno nos entrega diferenciada. Toda parashá, ela traz uma coisa para a nossa vida, né? Para a nossa vida. Bezrat Hashem, que a bênção do Eterno, a berachá do Eterno possa chegar à nossa vida. Por isso é que nós nos dedicamos a estudar a Torá, porque ela revela a verdade, né? E dali nós sabemos qual que é o caminho certo para sermos abençoados, né? A parashá de Vayechi, ela traz uma energia bem interessante. Ela destrói a conceito da natureza, sabe? Nós, no nosso mundo, na nossa realidade física, nós estamos fechados em 3 dimensões, né? Espaço, tempo e profundidade, né? Dependendo, velocidade também, dependendo do plano em que você está mexendo, né? Mas sempre são 3 parâmetros que nos mantêm neste mundo físico, né? Mas o Eterno, às vezes, quando seu povo precisa cumprir com algum mandamento, ele quebra as barreiras naturais para que a bênção possa atingir, possa chegar a nosso povo. Por que estou falando isto? A parashá nos começa falando a respeito da vida de Yaakov, né? Mas, tristemente, para muitos de nós, né? Para todos os seres humanos que recebemos a maldição por causa do incumprimento de um mandamento que o Eterno tinha entregado a nosso pai Adão. Quando falamos da vida, o contrário da vida é a morte, né? Mas é o contraste. Sem a morte, a vida física dessa realidade aqui, ela não tem sentido, sabe? Muita gente fala, eu tenho escutado comentários, né? Que a vida só toma sentido na morte, no final da vida, né? Isso é estranho falar. Mas é importante falar a respeito da morte porque é um tema que os sábios se dedicam a nos ensinar. Sabe, no Shulchan Aruch, o Sefer, o livro, onde estão escritos os mandamentos resumidos de como devem ser cumpridos toda a halajá, tem uma parte que é Habra Kadisha, que é todo o processo que envolve o falecimento de uma pessoa, né? Para o povo de Israel, a morte é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Tanto assim que tem uma porção, um texto dentro do Humash que fala que o Eterno se agrada mais do dia do falecimento que do dia do nascimento da pessoa.
Nós temos uma bênção, que é a bênção que é recitada pela alma de uma pessoa, de um homem falecido, que fala assim: Tov Shem Mishemem Tov. Melhor é um bom nome que um bom óleo, um bom perfume, uma boa fragrância. É melhor ter um bom nome que ter uma boa fragrância, né? E também imediatamente fala isso que já tinha falado, né? Que é mais importante é o dia da morte, do falecimento, que do dia do nascimento, né? Mas por quê? A morte é o final deste plano físico. Mas na Torá, nós aprendemos uma coisa nesta paraxá de hoje, e também nas parashiot anteriores, né? Cada vez que a gente lê o Salmo 92, sabe o Salmo 92, que é o Salmo do Shabbat, né? Ele fala, Mismor Shir Leyom HaShabbat. Um cântico para o dia de Shabbat, né? Os sábios nos ensinam que esse Salmo, o Salmo 92, foi escrito por Adão Arishon, nosso pai Adão, né? O primeiro homem. Por quê? Ele começa assim, depois de Mismor Shir Leyom HaShabbat, ele diz assim, Tov lehodot la'Adonai. É bom alabar o Eterno. Tov lehodot la'Adonai, usamer leshimcha elyon. E relatar as suas grandezas durante todos os dias, né? Mas tem uma parte ali que fala Vavoker hasdecha ve'emunatecha va'alelot, né? Que é de manhã a sua benignidade e de noite a sua emunatecha, né? Não me lembro agora qual que é a tradução que coloca o Sidur, se alguém pudesse procurar ali o Salmo 92 para ver como que está traduzido essa parte ali, né? Mas por quê? Porque o Adam Arishon escreveu esse salmo desse jeito, né? Quando Adão pecou, ele imediatamente foi tirado do Gan Eden, do jardim do Éden, né? E ele foi levado a uma dimensão que ele não conhecia. Qual que era essa dimensão? A dimensão que ele não conhecia era a noite. Porque no Gan Eden, todo dia estava clareado. Não era que não tinha noite, mas todo dia estava clareado. Por quê? Porque o Eterno se apresentava de forma palpável no Gan Eden. Então, a luz da presença do sagrado iluminava o Gan Eden, né? Adão, ele não conhecia a noite, ele não conhecia a escuridão. Quando saiu do Gan Eden, nesse primeiro momento, que começou a cair o sol, né? Que chega a lua e as estrelas, ele se assustou. Porque como não conhecia a escuridão, ele achou que essa escuridão era a morte. De ali ele dormiu tranquilo, né? Bom, não tranquilo, né? Assustado, mas teve que dormir. No dia seguinte, quando ele acordou e viu que de novo o Eterno tinha colocado a sua misericórdia sobre a sua vida e a vida da sua mulher, que ele viu que o sol saiu de novo, foi quando falou isso. Tov lehodot la'Adonai. É bom agradecer o Eterno. Se puder ler ali, fazer a tradução por gentileza. Não, em português. Salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar o Eterno e entoar salmos em honra de teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites tua fidelidade. Com o alaúde, a lira e a harpa, acompanhando com seu som minhas palavras. Então, ao amanhecer, fala de manhã. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites a tua fidelidade. A tua fidelidade, né? Por que fidelidade? Por que fidelidade? Por que emuná? Fidelidade, né? Emuná pode ser traduzida como fidelidade ou pode ser traduzida como fé.
Porque o decreto já estava na cabeça de Adão, mas o Eterno foi misericordioso. Ele teve fé. O Eterno, ele tem fé. Toda manhã, falam os sábios, que quando a gente está fazendo shaharit aqui, na terra, lá nos céus também estão fazendo shaharit. Mas a reza do sagrado é com fé de que nosso dia, as ações que nós faremos nesse dia, serão ma'asim tovim, serão boas ações. O sagrado, ele deseja no seu coração, falando entre aspas, que o sagrado não tem coração, mas trazendo uma ilustração. No coração do sagrado, a fé dele é que nós nos comportemos de acordo com o que ele nos entregou, né? Mas voltando agora a Yaakov Avinu. Yaakov Avinu já estava no finalzinho da sua vida. Ele sabia que estava no final da sua vida porque já estava doente. Falam os sábios que a primeira pessoa em ficar velha, em mostrar sinais de velhice, foi Abraão. Por quê? Porque Abraão e Isaac eram muito parecidos fisicamente. Então o Eterno o Abraão pediu para o Eterno que ele fizesse uma distinção entre ele e seu filho, para que a gente pudesse saber qual era qual, né? Então dali o Eterno começou a envelhecer a Abraão e foi que conseguiram diferenciar. Então, se algum de vocês fica bravo porque está envelhecendo, pode ir se queixar com Abraão Avinu. Não com o sagrado, porque o sagrado ele é misericordioso e ele escuta a nossa voz, né? E o primeiro em ficar doente foi Yitzhak, né? Em ficar doente. Antes, os sábios nos falam que as pessoas morriam do nada, sabe? Do nada. Com como que chama a ação de tossir? Com um espirro, né? Por isso que muitas vezes, em a maioria das culturas que eu conheço, quando a gente espirra, a pessoa fala saúde. Pelo menos no caso do espanhol falam saúde, né? Não sei como é aqui no Brasil, mas normalmente é isso, né? Porque antes, quando a pessoa espirrava, falam os sábios que saía a alma da pessoa e ela morria, né? Na idade que tivesse nesse momento. Não ficavam doentes. Mas Yitzhak foi o primeiro a ficar doente. Lembremos que ele ficou cego, né? Ele não conseguia enxergar direito o que acontecia na sua frente, né? E Yaakov também recebeu essa situação, né? Então Yaakov estava doente, estava de cama, não podia fazer as coisas que ele estava acostumado a fazer. Lembrando que os 3 patriarcas, eles todos tiveram qualidades diferentes. Abraão era uma pessoa que se dedicava a servir as pessoas e servir ao sagrado, porque ele entendia o quê? Se ele servia as pessoas, também estava servindo ao sagrado, né? Porque é muito hipócrita, falava meu pai, utilizando a frase do meu pai, querer servir a Hashem e não servir os nossos semelhantes. Sim, é muito hipócrita tomar esse pensamento, porque o Eterno nos coloca com o nosso próximo para melhorar as nossas atitudes, sabe? Por isso que muitas vezes se cria o roce, a fricção, atrito, briga, mas tudo isso é uma questão normal, porque em uma coisa que está junta, sempre vai ter esse sentimento de estar apertados, né? Então, o importante não é se concentrar nesse sentimento de estar apertado, senão sabermos que estamos juntos. Quantas vezes não nos temos sentido sozinhos? Quantas vezes na nossa vida, às vezes achamos que estamos sozinhos, não tem ninguém para nos ajudar? E o Eterno nos coloca nossos irmãos para nós termos um contato, termos
o contato com o respeito, com o amor, com a misericórdia, com a rigorosidade, porque ninguém é igual a outra pessoa. Todos temos também as nossas qualidades. Tem pessoas que são mais rigorosas, tem pessoas que são mais descontraídas, falam no português, mais divertidas, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são muito carinhosas, muito amorosas. E não podemos acreditar que podemos viver de uma só emoção. Não é uma coisa que esteja certo. Porque nós vimos a este mundo a sarar as nossas emoções. Por que falo isto? Detrás de toda ação, de toda coisa que a gente faz, além de ter um pensamento, normalmente, porque às vezes também agimos sem pensar, mas além de ter um pensamento, sempre por trás vai ter uma emoção. Sim? Dá para entender essa parte ali? Detrás das brigas está o ódio. Detrás do abraço está o amor. Sim? Quando a gente se levanta diante de uma pessoa de cabelos brancos, detrás dessa ação está o sentimento de respeito, né? Mas muitas vezes os nossos sentimentos estão doentes, estão enfermos, e não conseguimos diferenciar quando utilizarmos cada um desses sentimentos para fazermos as coisas de boa vontade, que é um ponto bem importante. A boa vontade. Porque de que serve virmos rezar, fazermos a tefilá de Shaharit, se a nossa vontade, a vontade nossa não é estar aqui, não é fazer as rezas em comunidade? De que serve gastar dinheiro para tomar um ônibus, um Uber, a gasolina do carro, para nos deslocar para cá e sentirmos ódio de nossos irmãos, né? Não sentirmos paz no ambiente que o Eterno nos entrega, né? E isso foi o que diferenciou a Efraim e Menashe dos 10 irmãos mais velhos de Yosef. Porque hoje aprendimos que Efraim recebeu a bênção maior. A bênção do primogênito, do Bechor, a recebeu o mais novo, Efraim. Os dois estavam na frente do avô. Mas por que eles não brigaram, como no caso de Jacob e Esav? Esav brigou e ele não viu quando o pai abençoou a Jacob. Ele brigou depois, quando ficou sabendo. E estes dois que estavam frente a frente, por que não brigaram? Porque tinham aprendido do seu pai a controlar as suas emoções, os seus sentimentos. E é por isso que nós abençoamos os nossos filhos em nome de Efraim e Manassé. Por quê? Para responder a pergunta, tem que fazer outra pergunta. Por que o templo não está construído nos nossos dias? Qual que é a causa que os sábios nos ensinam, pela qual nós não temos o templo estabelecido em Jerusalém hoje, para fazer os nossos serviços religiosos dirigidos lá? Se tivéssemos a oportunidade de estar lá, Baruch Hashem também. Alguém pode responder para mim essa pergunta, por gentileza? Pode falar no microfone. Eu acho que a desunião entre o povo de Israel que não permite que o templo seja construído. Eu acredito que quando houver uma união de todo o povo de Israel, aí sim, uma união de forças, o templo será reconstruído, na minha opinião. Baruch Hashem. Mas alguém tem uma resposta? Os sábios nos ensinam que a razão pela qual nos nossos dias não está o templo em pé é por causa do sinat hinam, do ódio gratuito.
ódio gratuito, né? O ódio gratuito é o quê? O ódio gratuito é o quê, né? Porque ódio e ódio gratuito são coisas diferentes. O ódio gratuito é aquele ódio irracional, sabe? Que não tem uma questão lógica para você desenvolver esse sentimento. Porque o Eterno falou para nosso povo que tinha que eliminar a Amaleque. Isso é uma questão de ódio, né? Mas é um ódio lógico. Por quê? Porque Amaleque fez errado tanto para o povo como para o sagrado. Mas que é o ódio gratuito? Então, o ódio gratuito é aquele que se levanta para que aconteça aquilo que passou nos tempos do segundo templo com Corbá e Bar Corbá, né? Que é a história clássica, né? Daqueles dois homens que brigavam, um era fariseu e o outro tinha contato com os romanos. Dali, em uma festa do fariseu, o romano foi convidado por erro e quando chegou lá na festa não deixaram ele entrar, né? Dali ele tomou a decisão de falar com o líder da época que estava em Israel, de Roma, para que desse passo à destruição do templo. Essa é uma questão ilógica, né? Por que duas pessoas do mesmo povo, que deveriam ter os mesmos interesses, tomam a decisão de se autodestruir? Autodestruir, né? Da venda de Yosef. Jacob, o pai, os irmãos, o Yosef. Porque os três cometeram erros, né? O pai demonstrava seu amor privilegiado para com Yosef e não para o resto dos irmãos, né? Yosef, ele cometeu o erro de levar más falas dos seus irmãos para seu pai. E os irmãos cometeram o erro de se deixar levar pelos seus sentimentos, pelo que eles sentiam, a dor que eles sentiam por falta, não por falta de amor, porque a Torá não nos fala que Jacob não amava os restos dos filhos. A Torá fala que ele amava mais a Yosef. Então, falta de inteligência emocional foi que levou a estes 10 homens a cometer esse pecado. Então, qual deles teve o maior parte no pecado, né? A comunidade lá me falou a resposta que eu estava esperando e que gostei muito, né? Que todos levamos a culpa juntos, né? Mas se você na sua mente agora, quando escutou essa proposição, isso que eu falei agora, você na sua mente tomou um desses três e saiu primeiro, é porque você se identifica com um desses três. Tipo assim, um pai, uma pessoa que está na frente da sua casa, ele, possivelmente o que saiu primeiro na sua cabeça foi Jacob. Um irmão mais velho, o primogênito, possivelmente se sentiu identificado com os 10 irmãos. Mas quando se sente identificado, o que faz? Julgar. Nós colocamos a culpa mais pesada nesse, né? Sem saber que a culpa cai também sobre nós, né? Então, é importante saber essas condutas, conhecer as nossas condutas, para poder arrumar o que está errado. Sim? Dá para entender essa parte ali? Agora bem, não sei como estamos de tempo aqui, desculpa que às vezes perdi um pouco a noção do tempo. Agora bem, voltando em Jacob Avinu e voltando a respeito da energia que estava falando no começo, quando Jacob Avinu escutou que já seus dias estavam por chegar a culminar, ele tomou uma força sobrenatural. Fala que ele se levantou do leito, né? Se levantou do leito. Uma coisa interessante, né?
de Jacob é que ele sempre utilizou a sua força física. No caso, quando teve que procurar a Rachel, ele levantou aquela pedra grandona que precisava de muitos pastores se juntarem para levantar essa pedra. Ele sozinho a levantou. Ele lutou com o Malach, sozinho. Ele lutou com o Malach. E ele fez muitas coisas que precisavam de força física, né? Mas, quando ele recebeu a notícia de que seu filho Yosef tinha falecido, tinha sido comido por bestias, né? Fala a tradução no português, ele perdeu essa força. Não tem acontecido alguma coisa assim alguma vez? No meu caso particular já aconteceu. E eu não sabia que tão real era isso, né? Eu não sou um homem forte, né? Mas eu consigo fazer coisas de esforço físico, né? Mas quando meu pai faleceu, na semana eu estava fazendo uma mudança de um lugar para a nova residência onde estou agora. E eu não podia carregar coisas como carregava antes, sabe? E eu me preocupei, né? Que será? Será que estou doente e tal? Mas depois foi que entendi que realmente parte da minha força física vem da minha mente, dos meus pensamentos. E eu estava desganado nesse momento. Assim se sentiu Jacob todos esses anos que foi afastado de seu filho Yosef, né? Mas quando o Eterno coloca um momento exato para que as coisas aconteçam, Ele nos levanta do leito, ainda que nós não tenhamos a força física para fazer essa ação, né? E é essa energia da Parashá. Se você tem uma afecção, se você tem uma doença, se você tem um problema que você não consegue resolver na sua própria força, este Shabbat, esta Parashá de Vayehi, é um medicamento para essa situação. Mas como acessamos o medicamento? Como acessamos esse medicamento, essa solução? Através de duas coisas, né? Primeiro, o estudo e depois a ação, né? Estudamos para entender o que devemos fazer para fazê-lo, porque de nada também, era uma coisa que meu pai, todas as vezes que estava na frente e falava para a comunidade, ele falava o seguinte: de nada serve eu trazer aqui uma explicação de Cábala com os milhões de nomes e as milhões de traduções perfeitas e a alinhação das letras. Não serve de nada se quando nós finalizarmos o Kiddush e sair na rua, não fazemos de acordo com o que foi falado. Sim? Então, o Eterno nos dê força, como deu força a Jacob Avinu, para nós cumprirmos os mandamentos que Ele nos entrega nesta porção de hoje. Vou deixar minha participação por enquanto, vou abrir a participação do Miniam para nos falarem também um pouco a respeito da porção deste Shabbat. Shabbat Shalom a todos os nossos internautas. Quase mais de 150 pessoas estão conectadas conosco agora. Nós agradecemos muito a vocês, principalmente que são de outras nações, que entendem um pouquinho de nosso idioma português. Estamos estudando a última parashá de Bereshit. E todos esses estudos que nós tivemos nossas parashot nos transmitiu algo tão importante para nuestras vidas, para nuestros comportamientos, nuestra conduta, nuestras actitudes y demás cosas. Bem, amados, tão profundo o estudo da Parashá. Ontem à noite nós fizemos um estudo aqui muito interessante e quem sabe vamos repeti-lo aqui para que todas as pessoas possam ter acesso a ela.
Mas o importante, e ele viveu. Faça uma pausa e pensa nisso. E ele viveu. E nós também estamos vivendo. E quais são as peripécias que englobam essa nossa existência? Quando nós estudamos tanto a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, e ele viveu e está chegando a um fim. Nós estamos palmilhando em direção a um fim. E qual é o propósito do Eterno nas nossas vidas? Que cumpramos o propósito dele. E qual que é esse propósito? Que façamos brilhar a Shekinah dele em nossas vidas, assim como acabamos de ouvir, o último momento da vida de Jacó, ele ainda recebeu uma força sobrenatural para profetizar, para dar a bênção sobre os 2 filhos de José, que inclusive em cada Kabbalah Shabbat, na bênção que nós damos para os nossos filhos, nós repetimos essa bênção. Tão importante para que os nossos filhos sejam como eles, abençoados. Uma outra coisa, um detalhe muito interessante que está nessa paraxá, que fala que Jacó conquistou com sua espada e com seu arco. Mas não cita, não temos nenhuma citação dessa guerra. Então, nossos sábios se debruçam sobre isso e dizem o seguinte, muito interessante, a espada, para você usá-la, para você lutar com ela, precisa de corpo a corpo, pertinho. Mas ele cita o arco. O que é o arco? O arco é uma flecha que você tem que projetar a mais longe. Os nossos inimigos são tanto corpo a corpo, que são nossos sentimentos, as nossas emoções, que precisamos controlar. Porque na hora em que vem o nervosismo, começamos a soltar palavras que são ferinas. Numa briga, num desentendimento, esse corpo a corpo que nós lutamos então para poder vencer o nosso inimigo, isso que está dentro de nós. E a distância é aquelas que nós estamos enxergando de longe. Está vindo o inimigo, está vindo aquele momento de discussão, está vindo aquele momento de briga, está vindo aquele momento de dificuldade, está vindo aquele momento em que a nossa fé precisa ser forte para vencer. Aí nós temos que usar a nossa flecha, que é muito interessante. Então, é preciso manter o arco, é preciso manter a espada, permanecendo vigilante para nos manter em santidade, em pureza e sempre vencendo. Ok. Hoje junto com o mais competente Minyan, tendo o privilégio de ter o Renaud, Moré Renaud, que depois de nos conduzir nas rezas também, trazendo aí a sua interpretação do dia em que temos, ou da semana que nós temos todas essas coisas vivendo, da leitura, tanto no contexto pessoal, familiar, comunitário, até a níveis da geopolítica. Todas essas mudanças que vivemos de cada ciclo do ano, da vida, de leituras, da semana, são ciclos em que muitas das mudanças que ocorrem passam por desapercebido diante dos nossos olhos. Vai nos conduzir para o início de Shemot, e o início de Shemot é o final do período de 430 anos de peregrinação dos patriarcas, desde Abraão e
que vai terminar com a liderança de Moshe Rabbeinu tirando um povo que estava clamando, um povo que não aguentava mais. Então, uma é a forma como nós entramos em determinadas situações e outra é a de como nós saímos. Você nunca entra numa situação de forma hostil, opressiva, com medo. Você pode ter receios, pode ter denúncias, pode ter boatos, mas nós só saberemos no momento em que sairmos da situação, né? Então, quando você tem pessoas de que os seus atos positivos não são mais lembrados, é uma coisa. E quando você tem atos positivos e que ele precisa ser apagado, é perseguição. É uma perseguição. Que é o que vai enfrentar, ou da forma como vai finalizar o início desse período de 430 anos anteriormente avisado a Abraham, e de que seria inevitável a esses descendentes. Seria inevitável eles não passarem por isso. Tá? O Renaud fez uma abordagem muito interessante, que fala sobre o quesito da construção do Beit HaMikdash. O ódio gratuito, ele é o ódio infundado, né? O ódio infundado e a questão da falta de união, e existe um fator de reunir. Você pode estar reunido com todos os elementos e não serem unidos. José foi esse elemento que uniu todos esses irmãos. Foi o elemento que uniu esses irmãos. Mas em quais circunstâncias? Um acordo de paz? De ceder? Não. As circunstâncias de uma fome e de uma crise mundial e internacional que fez com que esses irmãos descessem lá 22 anos depois. Pronto. Foram reunidos e se depararam com isso. E de que nessa porção eles vão se certificar de que depois do pai ser enterrado, eles não serão castigados ainda pelo crime do passado. Não, de forma alguma, em hipótese alguma, né? Estamos aqui para superarmos uma crise. Deus me antecipou para passarmos juntos essa situação. Foi a resposta de alguém que tinha um direito de vingança. A revanche, pessoal. Nós temos aqui na bênção que Jacob vai dar, 48 anos depois, ele vai falar de um pecado de Reuven. Ele vai apontar o dedo e falar: Reuven, você é o meu primogênito, a minha força, mas você subiu na cama, me desonrando. Ele não repreendeu isso no ato em que aconteceu 48 anos antes. Ele está repreendendo agora, no momento em que ele tem que dar a bênção. José, ele tem o direito de reivindicar, e os seus irmãos sabiam disso. Seus irmãos sabiam de que agora nosso pai vai morrer e nós vamos se ferrar na mão do governador do Egito, que é o nosso irmão. Então, a revanche, a alternância ela deve ser legítima para todas as situações. Para todos os lugares ela deve ser positiva. Mas a pessoa que está na posição privilegiada, ela precisa ter o equilíbrio de fazer o uso, sem ser vingativo, de unir as partes. Olha a oportunidade que você vai ter de olhar para as pessoas que te causaram prejuízo, que se esforçaram para te matar, para te prejudicar, para aplacar os seus sonhos, e de repente, na situação de uma boa posição, você vai ter a oportunidade de falar: não, nada disso é necessário. Vocês estão perdoados, vamos seguir em frente porque há muita coisa a fazermos juntos. Um discurso de união. Porque
é legítima a alternância para todas as situações. Quando isso não acontece, então você vai ter um coração implacável dizendo: e o faraó não se lembrou de José. Todos os atos positivos passam a haver um esforço de se apagar as coisas positivas de contribuição. Esses elementos de reunir, foi o que José fez, reuniu os irmãos. Ele reuniu, ele falou: 11 feixes vão se dobrar diante do meu. 11 estrelas vão se prostrar diante de mim. Hoje o pai se levanta na cama para honrar o vice-governador e abençoar os seus próprios filhos no lugar dos seus primogênitos. Efraim e Menache, eles serão colocados no lugar de primogenitura de 2 dos filhos de Jacó. Mas por que isso? Porque lá, em Betel, Deus disse que ele seria pai de nações. Agora, o terceiro templo, ele depende muito de reunir esses irmãos de volta. Quem que vai reunir? Nós discutimos sobre o que somos de 3 das tribos que constituem o reino de Judá: Efraim, Menache, Yehudá, Levi e Benjamim. E as outras tribos, aonde elas estão? Aonde elas estão? Elas são elementos a serem reunidos para construir o terceiro templo. Aonde elas estão? A Haftará da última semana, que nós lemos do profeta Ezequiel, ele fala dessa necessidade. Ele fala dessa Haftará de hoje, que Davi também está preparando o seu sucessor, como Jacó está fazendo em relação a José, sobre o futuro e as profecias e as missões de cada um desses filhos. Todos eles têm missões. O que aconteceu com o menino, filho de Judá, que pôs a mãozinha para fora e amarraram uma fita dele? Não tem nada para acontecer sobre ele? Zerah. Ninguém se discute sobre Zerah, aonde ele foi parar, qual que era o papel dele. A Torá, ela só mensurou aquilo ali, ou existe alguma coisa para acontecer com aquela criança? Então, reunir as 12 tribos. Proposta na Haftará da última semana, que diz assim: reunir Efraim que lidera sobre todas as tribos que se apostatou. Eles se apostataram. Eles se afastaram em função das suas idolatrias. Eles se afastaram em função de um revanche. Eles se afastaram e se desligaram em função de uma dissidência. Se tornaram 2 reinos. Esses 2 reinos foram levados e até hoje não se tem notícia. Ou tem notícia? A pergunta. Temos ou não temos notícia? Então, essas tribos, elas precisam ser reunidas. E a missão do descendente, e a missão do Ezequiel diz assim: junta um pedaço de madeira e escreva Efraim e seus irmãos. Escreva no outro Judá e seus irmãos. E o profeta diz: e agora, Hashem? Agora una as 2 partes. E diz: o meu descendente, e Davi será pastor sobre todos eles. Agora, Shilomo, que é o sucessor, de que também ninguém dava nada por ele, na sociedade, na imprensa, e nos outros setores da sociedade, ele tem a missão de construir o Beit HaMikdash. Das tribos que estão unidas, das tribos que tomaram posse de todos os territórios iniciados por Yehoshua ben Nun e concluída por Davi. Davi finaliza a conquista de todas as terras necessárias, onde as tribos estão descansando, e agora sim elas podem construir o primeiro templo, o que seria do primeiro templo. Então, Davi também está orientando tudo o que Shilomo deve fazer. Os enfrentamentos, a sua missão, o seu papel, que era o papel tão cobiçado, de que o Jacob pensou de que ele mesmo faria isso. Só agora, o sucessor de Davi vai ter o papel de construir o primeiro templo. Então, pessoal, veja, nós vivemos num momento em que precisamos lidar com todas essas emoções.
para todas as outras coisas, funciona assim também. Nós precisamos saber nos unir com os diferentes e com a indiferença para fazermos coisas comuns, coisas interessantes, coisas de que nós necessitamos, né? E essa lição nós aprendemos também desta porção. As 12 tribos, elas não foram esquecidas. Por exemplo, agora nós tivemos a morte da rainha na Inglaterra, né? E a coroação de novo rei. Aonde ele foi coroado? Então, existem místicas sobre determinados reinos. A Dinamarca, por exemplo. Se você olhar a bênção que Jacob está dando sobre Dan, e olhar o perfil da Dinamarca, você vai entender e vai traçar alguns paralelos. Por que que a monarquia britânica ela é empossada em cima, ela é coroada em cima de uma pedra? De onde vem essa tradição? Da família que circuncida seus filhos. São cristãos, não são judeus, mas vai um rabino, um moelo que circuncida os filhos que nascem da família da realeza. Da tradição de um profeta velho, com 2 princesas, que faz com que essas meninas se casem com outras 2 famílias que já estavam na Europa. Quando Judá foi levado por Babilônia, por Nabucodonosor, aonde estavam as tribos? Vocês sabem? Já fazia 150 anos que a Assíria já havia levado o reino de Samaria e todas as tribos cativas. 150 anos, eles já não estavam mais lá. Então, quando existe a morte, nós agora em mês de Tishrei, depois das festas, nós lembramos da morte, do jejum de Zedequias, não é isso? O governador que foi morto numa conspiração para que os remanescentes judeus voltassem para o Egito. Quando aquele rei foi morto, o Jeremias foi para onde? Quem tem notícia do profeta Jeremias? Já que ele se recusou a voltar para o Egito. E também não foi para a Babilônia, onde já estavam os cativos de Judá. Aí vem a tradição de que, mantida pelos britânicos, de um homem velho, com 2 princesas, faz com que elas se casem e ele se senta sobre aquela pedra e é ungido com um suposto óleo. Aonde está Zerah? Por que que Davi disse aqui na Haftará, dizendo que se você, Shlomo, andar nos meus caminhos, cumprir os mandamentos, eu tenho uma promessa de que não faltará sucessor que se assente sobre o trono de Davi. De que forma que isso se cumpre? Porque nós já estamos há quanto tempo sem que haja um sucessor de Davi governando sobre os judeus, e ainda a considerar do período em que os judeus foram expulsos da sua própria terra. Entendeu, pessoal? Então, foi falha de Deus? Foi um equívoco? De forma alguma. As coisas estão acontecendo. E por isso que nós rezamos em Devarim 29, as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para cumprirmos com todos esses mandamentos. As coisas ocultas pertencem a Deus, né? Mas nada do que foi dito. O próprio Jacob, ele está falando aqui de 2 profecias, ele esconde situações da revelação para José. Quando ele decide abençoar Efraim daquela forma, invertida, da mesma forma como aconteceu com ele e seu irmão Esave, ele também usa disso, mas ele esconde o que Deus havia dito a ele lá em Gênesis 35. Lá em Betiel. Então, as nações, pessoal, a multidão de nações que são derivações tanto de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Olhem para a Europa. Olhem para a Europa, olhem para a África e vamos entender. Quando Judá é levado para o cativeiro, Israel não estava lá já fazia 150 anos.
e eles levam consigo. É interessante que a expedição da Santa Sé, que veio colonizar o Brasil, observou que os nativos do Brasil, eles circuncidavam, tinham cerimônias para a lua nova, e eles tinham um dialeto que, comparado ao hebraico, era muito parecido. De onde surgiu essa turma? Era uma observação dos jesuítas. As inscrições em rochas. Quem são estes? Quem são esses que tinham dialetos próximo do hebraico, as suas cerimônias de Rosh Hodesh e circuncidam? Então, aí sim, foge da esfera da Rabanut, do Anusim Brasil e de qualquer outra competência judaica. Da onde estão essas tribos? E quem é que vai reunir isso aí? Né? É necessário para o Beit HaMikdash, é um fator, é um elemento. Não é só estar unidos, agora precisa reunir. José fez isso. José reuniu e uniu os irmãos para o cativeiro, para a conquista da terra. Davi concluiu a conquista da terra. Shilomo reuniu os irmãos para a construção do Beit HaMikdash. Sem união, não há edificação do terceiro templo. Agora precisa reunir esses irmãos. E disso fala os profetas, o profeta Zacarias, quando ele fala, quando Judá for oprimida. Por que Judá for oprimida? Porque Efraim está fora do cenário. A Globo não fala mais de Efraim. Quem é objeto de conversa é Judá. Mas o profeta Zacarias fala. O profeta Zacarias fala que quando do colapso das nações subirem contra Jerusalém, Efraim vai defender. Esses irmãos vão voltar a conversar entre si. E o profeta Ezequiel que se encarrega de cuidar da limpeza desses idólatras, que é o que se encarrega de purificá-los com fogo, que é o que se encarrega de purificá-los com a água. Quando nós estudamos no período de Pessa, no período de purificação de Pessa, o profeta Ezequiel está falando desses. É de Efraim, a quem Deus decide perdoar. Não é aquele que vai pedir o perdão. Deus decide deliberadamente perdoar Efraim por todas as suas impurezas, né? E trazê-los de volta ao seu lugar e ao seu papel. Hoje eles estão atuando, inconsciente do que estão fazendo, mas estão atuando. E no momento certo, de que nem nós sabemos, as coisas vão acontecer. É interessante essa porção de que eu roubo o tempo do Moré na sua explanação. Quem mais aqui do Minyan? Pessoal, eu quero só dar uma notícia para vocês, uma boa notícia. Vocês sabem que hora que termina o Shaharit nas sinagogas em São Paulo? O Shaharit. 14 horas. Não tem intervalo com cafezinho, não. O Kiddush é só depois desse horário. Tá bom? Então, quando vocês acharem que o Shmuel fala demais, nós usamos muito pouco do tempo, né? Porque nós decidimos pelas principais rezas, pelas principais orações, né? Até que toda a comunidade ela esteja gradativamente, ela seja habituada no que tem que ser. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bom, já que o comando falou que a gente está acabando muito cedo, então eu vou falar então. Voltando ao assunto do que o nosso Moreno nos passava aqui, ele falando que o seu pai, o sábio pai dele, falava que fingir que serve a Hashem e não servir o seu semelhante, o seu próximo, não tem, é uma hipocrisia. E isso nós vemos muito claramente na Torá, que um dos motivos de nós estarmos nesse mundo é justamente fazer a vida dos outros um pouco melhor. E que isso deve ser um norte para as nossas ações, para a nossa vida como um todo. Nós vemos nessa porção aqui, os nossos sábios falam sobre dois irmãos que tiveram
atitudes diferentes quando Yosef foi sequestrado por seus irmãos, né? Porque Reuven queria colocá-lo num poço para salvar a vida dele. E Yehudá foi quem teve a ideia de vendê-lo para que eles tivessem algum lucro com o irmão e não apenas o prejuízo de carregar em suas mãos o sangue do seu irmão. E quando da brahá de Yaakov com seus filhos, quando ele foi abençoar os seus filhos, ele começou chamando a atenção de Reuven e Shimon e falou sobre Shimon e Levi e tal, e Yehudá, quando viu que estava sobrando uma puxada de orelha para os seus irmãos, ele foi logo saindo de perto do seu pai para tentar se esquivar de uma bronca também, que na cabeça dele ele receberia. E então Yaakov chama Yehudá e fala: Yehudá, vem aqui, você não é igual a eles, você foi diferente. E do seu sangue vão sair os nobres. Yehudá carregou essa bênção de ser o precursor dos nobres do nosso povo. Rei Davi, rei Salomão, todos, inclusive o nosso Mashiach, virá desse sangue também. E os nossos sábios explicam que, olhando humanamente, a ideia de Reuven de colocar Yosef num poço parece, aos nossos olhos, mais bondosa do que a ideia de Yehudá de vender os seus irmãos para os comerciantes. E, na verdade, sob os olhos de Hashem, sobre os olhos da Torá, do pensamento de Hashem, que é a Torá, Yehudá teve uma atitude muito mais positiva do que Reuven, porque foi a atitude de Yehudá que realmente salvou a vida de Yosef. Foi a venda que foi efetiva em salvar a vida de Yosef e não colocá-lo num poço com animais peçonhentos, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, quem salvou Yosef foi Yehudá, que queria vendê-lo para ter um lucro. E daí nós aprendemos que o que importa nas nossas ações é realmente a efetividade. É a gente levantar da cadeira, sair de dentro da nossa casa e efetivamente melhorar a vida de alguém. E é isso que é importante, é isso que nos traz as recompensas e é isso que a Hashem espera de nós, que nós possamos agir, que nós sejamos proativos. E não que a gente fique só na teoria, só na ideia, só nas boas intenções. Shabbat Shalom, você que nos acompanha. Eu tenho uma opinião aqui, que eu estava lendo aqui, uma parte da Parashá, que eu vi a semelhança entre o pedido que Jacó fez para que o seu corpo fosse levado da terra do Egito e fosse sepultado junto aos seus pais. Assim, dessa maneira, José, ele, assim como ele se assemelha em tudo a Jacó, não só em aparência, mas em todas as coisas que aconteceram na vida dele, que ele faz o mesmo pedido. Eu achei interessante que fala aqui que Jacó fez do Egito por seu lar por 17 anos. Então, Jacó viveu 17 anos no Egito e morreu. E mesmo ele vivendo 17 anos no Egito, ele não se contaminou. Ele conseguiu manter a sua pureza, ele não se assimilou, assim como Yosef, que era governador do Egito, que viveu praticamente a vida inteira dentro de uma cultura pagã, dentro do paganismo, da idolatria, mas ele não se contaminou. E eu lembrei também de Daniel, que assim como José e Jacó, viveu na Babilônia, mas não se contaminou. Eu acho que isso é uma lição muito boa, né, nos alertando sobre o perigo da assimilação, que é algo muito perigoso, né, ainda mais vivendo num lugar que não vivemos influenciados pelos mandamentos da Torá e pela cultura judaica. Então, assim, eu acho que uma lição que nos traz é que ele mostra que realmente é possível você viver num lugar onde não preservam os princípios da nossa base de fé, dos mandamentos, dos mitzvot, da Torá, mas mesmo assim mostra que é possível a gente viver e não se assimilar. Mesmo a gente vivendo na Galut, fora da terra de Israel, sem viver num lugar onde a gente respira a nossa cultura, a influência judaica, a gente consegue sim manter uma vida cumprindo os mitzvot, né?
uma vida da maneira que agrada ao Eterno, sem se assimilar. A cultura que a gente vive, as pessoas que a gente vive, como eu sempre costumo dizer, a gente sai da sinagoga, a gente já está sendo influenciado por outra cultura, porque onde a gente mora, as pessoas que a gente conhece, tudo é algo que é uma influência totalmente diferente dos nossos princípios, né? E para mim, na minha opinião, fica a lição deles de mostrar que, cara, mesmo que você viva no meio do paganismo, num lugar onde as pessoas não preservam os princípios, muitas vezes por não poder viver num lugar onde todo mundo preserva os mesmos princípios, a gente consegue viver uma vida de santidade, cumprindo as mitzvot do Eterno. Eu acho que isso é uma lição boa, né? Que eu vi no meu entendimento aqui sobre a questão de Jacó e José, né? E também os israelitas, né? Que, como diz a cultura, pelas suas vestimentas, pelo seu idioma e por diversas coisas, conseguiram manter por 430 anos os princípios da fé e não fizeram essa fé se perder, entendeu? Então, acho que se por 430 anos eles conseguiram manter, quem dirá nós mantermos, né, na nossa vida, né, que não vai chegar a 430 anos, esses princípios. A Erudito quer falar? Erudito queria falar, Erudito? Venha falar no microfone, Vilma, para o pessoal entender o que está sendo dito. Sim, vamos escutar as palavras de Judith da Bahia, que estará falando a respeito também da sua... Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Não, eu sou Salvador, mas é de um Deus só, Elohim Adonai. Eu quero... há 25 anos atrás, a irmã Edith, ela chegou lá em casa. Ela era viúva, né, tinha 4 filhos pequenos, e ela foi me ajudar. E ela disse: irmã Vilma, eu não tenho nada em casa. E eu tinha R$2 para comprar o pão, só aqueles R$2 naquele momento. E eu tinha 1 quilo de feijão. E ela disse: eu não sei o que fazer. Aí veio ao meu coração. Eu peguei os R$2 que tinha e dei para ela. E 1 quilo de feijão. E no outro dia eu recebi uma saca de feijão. E depois dividi com os vizinhos, que eu nem ia comer uma saca de feijão, né? E o Eterno tem nos abençoado quando nós realmente fazemos com amor, com dignidade, com justiça, porque o judaísmo é diferente de qualquer outra coisa, né? Porque é um mandamento, é uma ordem. O Senhor, Ele não está dizendo, você tem que fazer. Não, eu estou ordenando, ame teu próximo. E quando a gente amamos de coração e fazemos as coisas corretas diante do Eterno, né? E a Torá, que nós lemos a Torá, então nós temos que praticar. Não adianta você saber Torá e não praticar o que está escrito nela, né? Então, nós temos que fazer com amor, com dedicação. E o Eterno tem me abençoado. Eu sou uma mulher abençoada, porque quando nós fazemos com dedicação, com carinho as coisas do Criador, Ele faz você prosperar. Não fique com a mão fechada, não. Ajude o teu próximo, o teu irmão. Ele está com fome, dê de comer. Se ele está com a sede, dê a Torá, porque ele bota em prática e ele come o melhor pão da vida, que é você fazer a vontade do Criador com carinho, com amor e dedicação. Para finalizar também o meu comentário, né, e trazer um final, né, deste shiur, desta semana da Parashá Vayeshev, queria falar também uma coisa bem importante, que esta Parashá também é uma Parashá muito importante para nós, Venianusim. Por quê? Por quê? Né? O nosso Rosh Sakai, ele falou a respeito de Efraim, né?
E eu queria colocar nas suas cabeças o seguinte: o que aconteceria se do nada chegasse um jovem, vamos falar assim, para utilizar um termo mais simples a nível cultural, né? Um jovem funkeiro, e passar aqui na frente a fazer derração. Como vocês se sentiriam? Deixariam ele fazer derração com brinco, com a roupa que o funkeiro normalmente utiliza? Deixaríamos nós fazer derração a esse funkeiro ali? Mas se ele está preparado para fazer derração, né? Ele está preparado para fazer derração. Foi essa a situação que se encontraram os 10 irmãos de Yosef, com Efraim e Menashe. Porque eles não viram 2 meninos com peior, com chapéu, com talit. Não, eles viram 2 meninos funqueiros. Sim? Mas o pai, Jacob, o coração, ele enxerga além da, como chama? Da aparência, né? E realmente o valor do veneno, sim, não é que nós tenhamos passado por uma vida de funqueiros. Sim? Não, 20, 30 anos no funk, né? Não é essa a importância. Foi que o Eterno nos preparou um caminho para nós fazermos o que está certo. E Ele nos abençoa. O nosso pai Jacob nos abençoa. Que mais bênção você quer? O reconhecimento de seus irmãos? Esse você vai ter, mas esse tem que ganhar, sabe? Porque não sei se todos aqui que estamos hoje presentes temos irmãos, né? Eu tenho meu irmão mais novo. E sempre o reconhecimento entre um e o outro é complicado, sobretudo quando ele está mais próximo de idade, sabe? Meu irmão é mais novo que eu por 2 anos e 2 meses, acho que é uma coisa assim. Mientras mais próximos estão de idade, é mais complicado, porque sendo contemporâneos, eles se sentem como, em certo grau, iguais, sabe? Mas o importante não é esse sentimento de reconhecimento, porque o nosso pai, Jacob, e o próprio Eterno também nos reconhece. Nós vamos estudar isso no Sefer que vem, no Sefer de Shemot, na Parashá Yitro. A gente vai estudar a respeito disso, né? Então fiquem ali atentos que o Sefer de Shemot também é um Sefer muito espetacular.